Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Marisson Fraga. É um prazer imenso ter você por aqui. Vamos conversar hoje, vamos dar continuidade, né, à nossa série de aulas, onde a gente está falando sobre neuroses, perversões e psicoses. Essa é mais uma aula, a gente está falando sobre as perversões. Eu vou dividir esse vídeo para falar sobre perversões em dois vídeos, tá? Para não ficar muito conteúdo. Eu tenho aqui a aula talvez mais polêmica até agora no canal. Mais polêmica mesmo. Então, assim, eu peço realmente que você assista essa aula completa para você não entender aquilo que não deve ser entendido, na verdade, né? Para você, ou seja, para você não entender de forma errada aquilo que a gente quer apresentar aqui. Então, é realmente uma aula polêmica. É uma aula que, inclusive, me traz um certo desconforto, e na medida que a gente for apresentando para você, eu vou falando sobre esse desconforto, tá? Que eu tenho certeza, inclusive, que muita gente vai concordar comigo nessa questão de desconforto, que a gente tem um problema de tradução. Porque perversões são muito frequentemente entendidos como ruindades, por exemplo, perversidade. A gente vai entender que quando a gente fala de perversões aqui, são estruturas dinâmicas psíquicas, né? E por que tem esse nome de perversão? Então, é realmente uma aula polêmica, eu preciso que você preste muita atenção para que você não entenda algo errado, algo que não é o que a gente quer passar aqui. Deixando claro que a gente vai usar o mapa mental, esse mapa mental não está pronto ainda falta eu falar sobre fetichismo, sadismo e masoquismo, tá? Mas a primeira parte já está pronta, que é essa aula daqui, a gente vai estudar sobre isso. Isso aqui já tem muita coisa polêmica, né? Você vai entender. Esse mapa mental facilita bastante nos estudos, né? E aí eu estou colocando os mapas mentais lá na nossa área de membros. Então eu vou deixar aqui abaixo o link da nossa área de membros. E se você quiser fazer parte da nossa área de membros, você vai ter acesso a todos os mapas mentais das nossas aulas aqui no canal. E deixando claro também, para quem já está fazendo parte dessa área de membros, que eu vou me programar para atualizar uma vez por mês, né? Então, por exemplo, os conteúdos agora de maio, eu vou colocar no final de maio, tá certo? Porque fica melhor assim, de uma vez só já faço a atualização lá, para não ter que fazer a atualização toda semana. Mas o acesso é vitalício da área de membros. Então, se você fizer parte da área de membros, você vai ter acesso às futuras atualizações e a todas as aulas posteriores, tá? Então vamos lá, começar com essa aula extremamente polêmica aqui, mas eu tenho certeza que se você assistir a aula toda, você vai entender bem o que a gente está falando. Preciso realmente que você tenha um certo nível de maturidade aí para a gente não causar nenhuma confusão, né? Então eu vou tomar cuidado daqui e eu peço que você tome cuidado daí também. Então vamos lá. A perversão, né, ou as perversões, ela é um conceito que sofreu inúmeras modificações. Na verdade, se encontra muito, né, essa questão das modificações nos livros de psicanálise, mas no fundo, todos os conceitos, eles sofreram modificações, inclusive porque quando você vai estudar Freud, por exemplo, eu já falei isso aqui no canal, você vai ver Freud muito reticente em algumas questões, inclusive ele tendo que reestruturar as tópicas, né, do funcionamento do aparelho psíquico, alguns conceitos e por aí vai. E por que ele faz isso? Porque Freud estava partindo do zero, né? Quando os outros autores fazem uma revisita a Freud, eles já tinham a base. É como se você fosse construir uma casa e Freud fez o que a gente chama, por exemplo, aqui no Nordeste, a gente não chama de base, né? Chama de sapata, né? Nem sei se esse é o nome técnico, mas a gente chama de sapata, que é você fazer a sapata da casa. Você fazia a base, né? A fundação da casa, e depois os outros autores vão subindo os muros, né? E a gente está tentando, digamos assim, colocar o telhado. Isso se a gente não tiver que derrubar essa casa para construir outra, né? Mas agora com uma experiência de como construir uma casa. Então eu faço essa analogia para você entender que Freud, para fazer a base da casa, ele teve que consertar, corrigir daqui, corrigir dali. Talvez não seja bom subir o muro desse lado de cá, vamos colocar esse muro mais para cá. Então Freud vai fazendo esses ajustes. Quando Lacan, por exemplo, já faz uma revisita a Freud, ele já não parte do zero, ele parte do pressuposto de Freud. Ainda que ele tenha modificado
não necessariamente modificado, né? Algumas questões ele realmente modificou, entendeu diferente. Mas, digamos assim, ainda que ele tenha ampliado essas percepções, o fato é que ele não parte do zero. Então, a gente precisa considerar isso, né? Então, assim como outros conceitos, as perversões também sofreram modificações na psicanálise, né? Deixando claro o seguinte, para a gente já tentar eliminar essa questão da polêmica aqui, apesar de que eu acho difícil não ter, mas vamos lá. Quando a gente fala de perversão, a gente não está falando sobre perversidade, tá? Então é bom a gente deixar isso claro, porque tem um problema mesmo de tradução aqui no Brasil, você já vai entender. Quando a gente fala de perversão, a gente está falando de uma estrutura psíquica, né? E não de perversidade, ou seja, não de ruindade. A perversão, ela tem um sentido de perverter a utilização, né? Ou seja, a perversão da utilização do órgão sexual no sentido normal. Então vamos entender isso aqui melhor. A gente está falando de psicanálise e não tem como negar que a psicanálise ela seja uma metodologia que ela é etnocêntrica, né? Então a gente não pode desconsiderar isso. E não só etnocêntrica, né? Porque vem da Europa, né? E a visão de mundo europeia era diferente da visão de mundo de outros lugares, mas quando a Europa coloniza esses outros lugares, a exemplo do Brasil, não existe um certo respeito à subjetividade do grupo social local. Então, o etnocentrismo ele parte do princípio de que a minha raça é melhor do que a sua, os meus costumes é melhor do que o seu, e nós estamos colonizando você para ajudar você a entender melhor o mundo, porque você está perdido e a gente não. Então, o etnocentrismo ele vai partir dessa lógica, né? A colonização ela foi pautada nessa lógica, nessa dinâmica, no mínimo inconsciente, para poder não ser injusto aqui. Quando a gente está falando de etnocentrismo, a gente está falando também de eurocentrismo, tá? Para ser mais específico. Então, a psicanálise, eu inclusive até falo muito sobre isso, a psicanálise eu acho que precisaria mesmo ser discutida pelo mundo todo. Quanto mais pessoas tiverem acesso à psicanálise, vai ser melhor para a gente discutir essas questões, porque toda a perspectiva da psicanálise, ela é etnocêntrica. Por isso que muita gente vai se incomodar, porque vai dizer a questão do complexo de Édipo, o Freud vai falar sobre uma família que seria, entre aspas, a família tradicional, né, considerada ali pelos conservadores e tal. Mas a gente está partindo do princípio de que existe um etnocentrismo ali, né? E, para ser mais específico, existe um eurocentrismo ali. Na Europa, naquele período, você tinha, por exemplo, a forma correta de fazer sexo. E essa forma correta a gente pode entender como forma, entre aspas, normal. Então você tem ali, por exemplo, algumas pessoas que não praticavam sexo da forma normal. Como é que é o sexo da forma normal? O órgão genital reprodutor masculino com o órgão genital reprodutor feminino, né? Então tudo que fugisse dessa lógica era visto como anormal, tá? Não é a utilização do sexo no sentido normal. Então a gente pode pensar, por exemplo, tá, e a questão do sexo anal? Bom, não é um órgão reprodutor, né? Então não é normal, certo? Aí já é uma questão de uma perversão. Essa é a forma que se compreendia, e acho que a gente precisa discutir muito sobre isso, né? Porque os tempos mudaram. Alguns psicanalistas vão entender, por exemplo, que à medida que a psicanálise vai conversando sobre isso, ela vai se moldando e isso vai trazer alguns equívocos. Eu até entendo isso aí, mas eu não considero que a gente deve paralisar nesses autores. A gente precisa ter a liberdade para criticar, reformular, propor, né, uma nova ordem, uma nova forma de compreender. Porque aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem esse problema de tradução que causa esse desconforto mesmo, inclusive até em mim. Perversão, eu tenho sempre que lembrar que não é perversidade. Perverter a utilização do órgão sexual daquilo que era considerado como normal naquele período, tá? Então, a gente está falando da perversão enquanto estrutura psíquica e que reflete um modo próprio de sofrer, né? Um modo próprio de obter prazer, um modo próprio de estabelecer relações e etc. E por aí vai. Então fala sobre a personalidade do indivíduo quando a gente está falando de perversão aqui. E não sobre as questões morais, né? Porque a perversidade ela diz respeito a aspectos morais, ou seja,
uma pessoa perversa porque ela fez algo de ruim para outra pessoa. Mas o que classifica o que é ruim e o que é bom são discussões morais. E a gente nem está nessa discussão aqui. A gente está falando sobre dinâmica do funcionamento do aparelho psíquico e a gente está falando sobre perversão no sentido de perverter a utilização do órgão sexual naquilo que é tido como normal. Então, agora essas polêmicas vão se intensificar, tá? Então, eu preciso, por exemplo, que você, se você for homossexual, preciso que você olhe para essa aula com muito carinho, porque eu compactuo de um possível desconforto que você vai sentir. Não sou homossexual, não teria problema nenhum se eu fosse, mas estou ressaltando aqui que eu não sou homossexual porque eu não estou falando de causa própria. Mas eu acho sim que para um homossexual assistir essa aula, talvez se ele não prestar muita atenção e não entender, né, com muita atenção, e mesmo entendendo o que a gente está falando, mas ainda ele pode sentir esse desconforto. Então, vai reduzir a possibilidade do desconforto psíquico se você realmente prestar muita atenção aqui e tentar entender sem se envolver emocionalmente com aquilo que a gente quer falar. E tem outro detalhe aqui também, que é o seguinte: eu acho muito necessário que homossexuais se incomodem com isso aqui que a gente vai falar, mas transformem esse incômodo numa coisa produtiva, porque eu queria realmente ver homossexuais, psicanalistas, tratando dessa questão aqui. Eu sinto muita falta disso aí, né? Eu queria um outro ponto de vista, eu queria realmente que pessoas se implicassem nessa questão, não para ficar naquela discussão superficial, mas como é que a gente pode compreender isso, né? É válido mudar, não é válido mudar? Então, enfim, queria inclusive até convidar você aqui abaixo para comentar, para ver se a gente consegue ter uma discussão saudável sobre isso. Mas como é que dá a obtenção de prazer? Então vamos lá para as questões mais polêmicas. Como é que se dá a obtenção de prazer, tá? Então a gente tem aqui outras zonas corporais. Presta atenção aqui, fica até o fim, porque eu sei que você está vendo aqui homossexualidade, pedofilia, zoofilia, tudo classificado, né, no mesmo quadro aqui, mas você já vai entender isso aqui, tá? Isso realmente causa desconforto. Preciso realmente que você preste atenção nisso aqui, porque isso aqui tem em livros, tá? Tudo isso aqui que a gente está falando eu não estou tirando da minha cabeça, isso aqui tem em livros. E como eu falei, a gente precisa de homossexuais discutindo essas questões mesmo, para ver se existe alguma outra forma de organizar isso aqui melhor, tá? Vamos lá. A obtenção de prazer nas perversões, ela vai se dar por outras zonas corporais, no caso pés, ânus. Você percebe que isso aqui não é o dito normal, entre aspas, naquela perspectiva eurocêntrica, né? Então, alguém que tem desejo, alguém que tem prazer por pés, né, de outra pessoa, o pé não é um aparelho reprodutor, então vai se entender que o pé não deve ser utilizado, por exemplo, para o sexo, não do ponto de vista normal, entre aspas. Eu estou fazendo questão de falar entre aspas sempre, tá? Porque a gente está falando daquela perspectiva lá, naquela região. Então, o ânus também, né, nesse caso, seria a obtenção de prazer por outras zonas corporais que não aquelas que são ditas como, entre aspas, normais. Outros objetos sexuais, como a questão da homossexualidade, da pedofilia e da zoofilia. Deixa eu explicar essa questão aqui. O que a gente fala sobre objeto, quando a gente fala sobre objeto, a gente está falando sobre o outro, né? Tudo aquilo que não sou eu. Pronto. Fica melhor para entender dessa forma. Então, por exemplo, um objeto é tudo aquilo que não sou eu. Um objeto ele pode ser um celular, pode ser um computador, pode ser uma televisão, mas o objeto também pode ser uma outra pessoa, porque o objeto é tudo aquilo que não sou eu, tá? Quando a gente fala, por exemplo, do objetos em psicanálise, a gente está constituindo um ser, uma existência, certo? Então, se eu falar, por exemplo, que a forma como eu me relaciono com os objetos, em psicanálise eu estou ampliando isso para a forma como eu me relaciono com as pessoas, principalmente. Quando a gente coloca aqui, que tem em livros, né? Você vai encontrar em livros aí, outros objetos sexuais, ele está falando do seguinte, está falando de outras pessoas, né, que não seriam as consideradas como as normais para você sentir prazer sexual. Então, vou tentar explicar isso aqui melhor.
No caso da homossexualidade, você tem ali um outro objeto sexual que não aquele que seria tido como normal numa perspectiva eurocêntrica. Então você vai ter um desejo por uma pessoa do mesmo sexo, e neste caso daí você vai se sentir atraído ou atraída por uma pessoa do mesmo sexo, e neste caso a questão do dito, entre aspas, normal naquela perspectiva dizia que você teria que ter prazer por pessoas de sexo diferente. Então, ali, a psicanálise vai constituir isso como um outro objeto sexual que não aquele que era o normal, tá? Então, é por isso que nesta classificação específica aqui, tão classificados, você vai encontrar muito isso em livros, homossexualidade, pedofilia, zoofilia, porque nesse caso daqui, não é que eu entendo que os autores não estão dizendo que a homossexualidade é uma coisa ruim, assim como a pedofilia, assim como a zoofilia. Não é nessa perspectiva, até porque se a gente entra nessa perspectiva de ser algo criminoso, não ser criminoso, se é algo bom, se é algo ruim, a gente está indo para o aspecto da discussão da perversidade, que seria o aspecto moral. Porque para eu entender, por exemplo, que a zoofilia é algo ruim, eu tenho que ter uma discussão moral acerca disso. E não é o que está sendo proposto por Freud, nem pelos outros psicanalistas, porque quando eles falam sobre a questão da dinâmica psíquica, eles não estão falando sobre a questão moral. Neste caso daí, é bom a gente ressaltar que a psicanálise, ou o setting psicanalítico, é um ambiente completamente amoral. E deve ser amoral para, pelo menos, criar um ambiente menos violento para o inconsciente se manifestar. Então, a questão da homossexualidade, a pessoa teria uma perspectiva eurocêntrica, numa perspectiva eurocêntrica, você teria que ter prazer por pessoa de sexo oposto. Aqui, neste caso, é um outro objeto sexual que não o, entre aspas, normal naquela perspectiva etnocêntrica, tá? Então, você tem ali a questão do prazer pela pessoa do mesmo sexo. Aí, neste caso, vai se considerar perversão, porque seria outro objeto sexual que não aquele que seria considerado, entre aspas, o normal. No caso da pedofilia, também é a mesma lógica, tá? Sem entrar na discussão de crime, não é crime, certo e errado, você teria ali classificado a pedofilia como uma perversão, porque é outro objeto sexual. Então, neste caso, você não teria ou não deveria ter desejo por crianças. Aí, nesse caso daí, você estaria sendo enquadrado com outro objeto sexual, ainda que seja do sexo oposto, mas é uma criança. Então, trata-se de outro objeto, né? E na questão da zoofilia também é a mesma coisa. Você tem desejo por animais. Então, é outro objeto sexual que é diferente daquele que era tido como normal. Neste caso daí, você tem também mais uma opção, né, de obtenção de prazer na perversão, que seria a subordinação de forma imperiosa. Então, ou você tem prazer por pessoas que se colocam numa situação de subordinação a você, ou você gosta de se colocar numa situação de subordinação de forma imperiosa para outra pessoa, né? Então, a gente vai ver aqui agressão física violenta, humilhação e etc. E se você olhar só esses quadros daqui, se você estiver olhando para a tela, você vai sentir um desconforto. É nesse campo que eu sinto, né, um certo desconforto, porque assim, eu realmente me sinto motivado a tirar a homossexualidade daqui, né, mas eu entro nessa discussão porque talvez seja uma questão moral. E aí vem uma outra discussão que é muito genuína e que a gente precisa intensificar isso. Até que ponto a psicanálise ela vai se dobrar às novas discussões, enfim. Isso eu estou falando para você, estou apresentando para você as discussões, né, que estão em torno da psicanálise. É como mais ou menos naquele caso Dora. Muita gente vai dizer, ora, Freud foi machista no caso Dora. A interpretação dele é completamente sexista, é completamente patriarcal. Tudo bem, eu entendo esse ponto de vista, mas deixa eu apresentar uma outra discussão que existe, que tá, mas isso não seria negar, por exemplo, que a mulher também sentiria prazer nessas situações? Por que a mulher não pode ser, por exemplo, não pode se sentir desejada naquela situação que a Dora se encontrou? Então, isso são discussões que a gente precisa ter para, além desses debates
do politicamente correto e do politicamente incorreto que a gente tem hoje, né? Então, essas discussões realmente elas precisam acontecer com muita calma. Até porque, talvez alguém tenha pensado aí, mas a perversão então é uma coisa ruim, né? Porque a gente está falando de muita coisa aqui que seria questionável e tal. Não necessariamente. Porque aqui, ó, em 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, em 1905, o Freud vai dizer que as neuroses são, por assim dizer, o negativo das perversões. Então, o que é que a gente pode considerar? Que o perverso, na verdade, a gente pode considerar o seguinte: o neurótico ele tem desejos por isso aqui, porque isso é uma coisa humana, tá? Não tem nada aqui que nunca foi observado em nenhuma civilização, tá? O que que acontece? A gente, no caso, eu não estou dizendo que todo mundo é pedófilo, tá, gente? Mas eu estou dizendo aqui que, regra geral, tudo que a gente coloca aqui, você vai ver muita gente com esses desejos. Essas pessoas que recalcam esses desejos, que não aceitam, são as neuróticas. E as pessoas que aceitam esses desejos são perversas. Então, basicamente é isso, porque assim, nas perversões, o indivíduo ele vai vivenciar os desejos que são recalcados pelos neuróticos. Então, a gente pode considerar que a perversão ela é o contrário da neurose, né? E isso não é ruim, porque inclusive tudo que o neurótico queria era poder viver esses desejos sem culpa, né? O problema é que ele não se permite e não aceita. E o perverso já aceita isso com tranquilidade, não só aceita, como aceita vivenciar. Aí a gente tem uma discussão e você vai entender o porquê que a gente não tem muito conteúdo, por exemplo, em Freud e em vários outros autores também. De forma geral, a gente não tem muito conteúdo falando sobre perversão na psicanálise. Por quê? Apesar de se entender que a perversão é uma forma de sofrimento, e você vai entender por que isso se dá na angústia de castração, mas à medida que o perverso se permite vivenciar os seus desejos, ele não vai sentir esse desconforto psíquico. Então, logo, ele não teria por que procurar a clínica psicanalítica. Uma vez que a clínica psicanalítica vai trabalhar, por exemplo, com os neuróticos, justamente a aceitação desses desejos e a aceitação desses desejos ainda como forma de compreender o eu, né? Forma de compreender a minha subjetividade e a aprender a lidar e a negociar melhor com esses desejos, né? A sublimar os mecanismos de defesa e por aí vai. Então, aí vem uma discussão que seria o seguinte, tá, tudo bem, então será que a gente não teria uma clínica psicanalítica para cada estrutura, né, de perversão? Ou seja, a gente nas entrevistas preliminares tentaria entender como é que se dá a dinâmica psíquica da pessoa, se a gente está lidando com um perverso, com um neurótico e com um psicótico, e a partir desse momento a gente só iria para o divã se a gente tivesse essa clareza do que a gente vai fazer lá no divã, no sentido de como é que vai ser a clínica desse sujeito aqui, tá? Então isso é uma coisa que também tem uma certa discussão na psicanálise. Aí tem gente que vai dizer que a psicanálise só é clínica de neurótico, porque não faz sentido fazer isso com o perverso, né? Por que o perverso procuraria a clínica psicanalítica se ele já sabe lidar com os desejos? Eu discordo um pouco disso, porque neste caso, dependendo da forma como você vivencie esses desejos da perversão, você vai ter problemas, né? Problemas sociais, você vai ter problema com a justiça, você vai ter problema de relacionamento. Então, você também precisa aprender a negociar com esses desejos, né? E, de certa forma, sublimar isso aí. Então, tem um artigo interessante, em 1927, de Freud, que chama-se O Fetichismo. E duas considerações importantes que a gente pode fazer, que deram luz aí à questão da compreensão da clínica perversa, né, da estrutura perversa, seria justamente o seguinte: Freud entende que as perversões se constituem a partir de uma recusa, ou seja, uma renegação, que é vivenciada na angústia de castração. A gente vai entender isso melhor. No caso, Freud considera o falo no sentido literal. A gente vai ver Freud falando sobre essa questão do falo, a renegação da aceitação da castração da mãe, por exemplo, né? Então, tem uma renegação da ausência do falo da mãe. Nesse sentido, Freud, quando está falando sobre falo, ele vai falar no sentido literal, né? No sentido mais literal possível.
Mas o Lacan ele vai, anos depois, ampliar essa compreensão a partir da denegação de um falo simbólico, tá? Então, isso muda toda a concepção da questão da perversão, porque assim, a gente pode considerar que quando o perverso não aceita a ausência do falo da mãe, ou seja, ele vivencia a denegação da ausência do falo da mãe, a gente entende isso através de um simbolismo que pode ser compreendido como poder, por exemplo. Então é como se ele estivesse dizendo, minha mãe não tem poder, né, sobre o meu pai. E aí você já vê a perspectiva eurocêntrica, né? O que a gente precisa necessariamente discutir. Mas não é nem esse o ponto central que eu quero falar. O que eu quero falar é o seguinte, quando a gente compreende a perversão no âmbito social, a gente pode entender que numa situação de ditadura militar, o neurótico reagiria muito bem, né? Se você vê pessoas que defendem a ditadura militar porque dessa forma eles têm a impressão de que o mundo seria melhor e tal, 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 você já deve ter visto isso, é possível que você esteja lidando com neurótico. Porque, inclusive, até muitas vezes fóbico, né? Ou fóbico, obsessivo e por aí vai. Porque, assim, o neurótico, ele tem medo dos próprios desejos e ele lida muito bem com a questão da castração. E a gente pode entender a liberdade que a gente tem como uma espécie de castração, a perda dessa liberdade. A ditadura, ela reflete no âmbito social a castração da liberdade do ser humano. Então, o neurótico vai lidar com isso melhor no sentido de não vai reagir a isso, ele vai sofrer, ele vai recalcar os desejos dele, ele tem desejo de que não aconteça aquilo, mas ele vai recalcar o desejo dele, né, e vai se colocar naquela situação de deixa eu ficar por aqui mesmo para não criar problemas para mim. Então a gente possivelmente está falando de uma série de neuróticos. No caso, toda a sociedade precisa muito disso, de pessoas que vivenciem a sua perversão e principalmente que sublimaram a sua perversão, porque são essas pessoas que vão ser contra o sistema. São essas pessoas que vão combater, por exemplo, o autoritarismo, vão combater, por exemplo, o fascismo, né? Esse regime totalitário, que no Brasil, inclusive, está se construindo, né? Acredito que tem um tempo para isso terminar. Mas se não fossem os perversos no âmbito social, nós todos estaríamos perdidos, nós teríamos a nossa liberdade cerceada, justamente porque nós seríamos neuróticos. Então, são pessoas de extrema necessidade na discussão das questões sociais, né? Então vamos lá. Aí essa ampliação justamente é feita por Lacan, né? Essa percepção da questão do simbólico, a ausência do falo simbólico, tá? Vamos falar sobre mecanismos de defesa da perversão para a gente já chegar no fim da aula. A gente pode entender que é a denegação da ausência do falo da mãe, a gente já falou sobre isso, né? Existe a constatação, a minha mãe não tem falo, mas eu não aceito. Não, de jeito nenhum, a minha mãe tem falo, tá? Então, é a denegação, a renegação da ausência do falo da mãe. O fetiche ou desejo, ele seria uma forma de subjetivação das dificuldades da simbolização da ausência do falo da mãe. Então, o fetiche na perversão quer dizer algo, tá? O fetiche na perversão, ele tem uma motivação inconsciente naquilo ali. E ele seria uma forma de subjetivar essa dificuldade que o perverso tem de simbolizar e de aceitar a ausência do falo da mãe, tá? Então, essa não aceitação da ausência do falo da mãe se transforma inconscientemente num âmbito metapsicológico, um destino da libido, por exemplo, do ser. É por isso que é um absurdo você considerar que homossexual é uma escolha, tá? Por quê? Porque quando você faz isso, você pressupõe um âmbito consciente, né? Uma questão consciente de um ser humano que diz, eu escolho sentir prazer por esta pessoa. E a gente vê na psicanálise que não é isso, tá? Esse direcionamento, por exemplo, ele é inconsciente, a partir de uma perspectiva, de uma dinâmica que acontece quando a criança nem consegue simbolizar algumas questões. Uma criança aqui, a gente está falando da angústia de castração, a gente está falando de uma criança de 5, 6 anos de idade, entendeu? Então, por isso, inclusive, até vários homossexuais vão entender que isso é de nascença, porque isso se constitui muito quando a pessoa é muito nova. Ela ainda não entende exatamente o que está acontecendo ali.
As motivações dela são muito inconscientes, né? Ou você acha que no âmbito consciente você queria que sua mãe se transformasse em objeto de desejo, né? Então, quem no âmbito consciente vai querer isso, né? Pouquíssimas pessoas. A maioria, isso se trata de uma questão inconsciente. É a mesma coisa que a pessoa dizer, por exemplo, que alguém é homossexual porque escolheu, é a mesma coisa de dizer, no sentido psicanalítico, que alguém tem medo de andar de avião porque escolheu. Isso não faz o menor sentido. Essa constituição da fobia do avião, muitas vezes é uma constituição, reflexo de uma neurose fóbica que se constituiu lá atrás, no período da angústia de castração. Então, assim, é uma questão metapsicológica, é uma questão inconsciente e não faz o menor sentido você dizer que homossexualidade é uma escolha, né? O sujeito, na verdade, é como Freud, por exemplo. Freud, só antes de continuar, Freud, na Segunda Guerra Mundial, ou foi na Segunda Guerra ou foi na Primeira Guerra, eu acho que foi na Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, Freud ele foi convidado para poder falar, para poder estudar algumas pessoas que estavam com neurose de guerra, porque o exército achava que era fingimento, né, que era simulação. E aí Freud vai perceber que ele vai ser irônico no final e ele vai dizer assim, essas pessoas, se você acha que essas pessoas estão simulando, de fato estão sim. Elas simulam sem saber que estão simulando. Então ele foi irônico, né? Quando ele foi falar sobre os estudos dele, ele foi irônico. É neste sentido que a gente está falando. Então se você disser que o homossexual ele é uma escolha, então a gente pode dizer sim, mas é uma escolha inconsciente, que não passa pela consciência. E depois que essa escolha é feita, não volta atrás. É a mesma coisa que você dizer, por exemplo, que tá, tudo bem, então você escolheu, você é um homem, você escolheu se relacionar com mulher, ter desejo por mulher, então modifique essa escolha diferente agora, a pessoa não vai conseguir fazer isso, entende? Então, nesse sentido, a gente pode ser irônico e dizer sim, uma escolha inconsciente que não passa pela consciência e que é uma questão metapsicológica que a gente não tem controle. Então, neste caso, tudo bem, a gente pode aceitar. Mas isso do ponto de vista irônico, né? Ainda sobre o mecanismo de defesa, o sujeito sabe que a mulher não tem pênis. A gente falando sobre a denegação da ausência do falo da mãe, tá? O Zimmermann vai dizer que o sujeito sabe que a mulher não tem pênis. No entanto, para negar sua fantasia de que esta falta deve-se a uma castração que, de fato, tenha ocorrido, ele renega a verdade como um pensamento tipo: não é verdade que a mulher não tem pênis. E reforça essa falsa crença com a criação de algum fetiche, como pode ser uma adoração por sapatos, por exemplo, tá? Você já viu pessoas que têm desejo, têm fetiche por sapato, né? Mulher de sapato e tal. Aquele fetiche, na verdade, é uma subjetivação das dificuldades da simbolização desse ser humano, desse indivíduo, no que diz respeito à ausência do falo da sua mãe, tá? Então, todo fetiche, na verdade, corresponde a uma simbolização todo fetiche, na verdade, a gente poderia dizer que corresponde inconscientemente a uma questão específica da ausência do falo da mãe. Então, a outra forma de falar isso o fetiche é a ausência do falo da mãe deslocado. Então, a minha mãe não tem falo, não aceito isso. Logo, a minha mãe tem falo. No sentido metapsicológico, eu desloco isso e esse deslocamento vai ser direcionado para um fetiche, né? Você traduzir o fetiche do perverso faz com que você entenda como ele vivenciou a angústia de castração. E a gente pode entender que a perversão ela se constitui em 3 tempos, tá? Essa renegação da ausência do falo da mãe, ela vai se constituir no seguinte: primeiro, a constatação, que é a primeira coisa que acontece, a minha mãe não tem falo. Essa é a primeira constatação. E outra coisa, isso aqui é inconsciente, tá? Você não tem acesso, você não lembra de ter pensado isso, caso você realmente seja perverso. Você não lembra de ter pensado isso, porque se você lembrasse, seria consciente, né? Então, a primeira constatação, a minha mãe não tem falo. Segundo lugar, a angústia pela castração da mãe. O ser humano vivencia essa angústia. Poxa, minha mãe não tem falo, então posso perder o falo, tal, tal, tal. A terceira é a renegação da ausência do falo da mãe. Então, é mais ou menos assim: minha mãe não tem falo. Poxa, que pena, minha mãe não tem falo mesmo. Não. A minha mãe tem falo sim.
Então seria basicamente isso, tá? Se você olhou para a tela agora do seu celular ou do seu computador, você entendeu o que é que a gente está querendo dizer, tá? Então, minha mãe não tem falo, que pena, que triste, minha mãe não tem falo, meu Deus, que medo, que angústia, talvez eu seja o próximo. Não, 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 não. Minha mãe tem falo sim, tá? Então é basicamente isso. Por isso que são 3 tempos, né? A renegação, na verdade, ela ocorre em 3 tempos. Então, esta foi a nossa aula. Eu realmente acho que eu coloquei as coisas aqui de uma forma menos polêmica possível, mas eu queria te ouvir, tá? Eu queria te ouvir e eu inclusive, quero manifestar o meu desejo de ouvir homossexuais, porque eu queria realmente que essa discussão fosse mais intensificada. Eu já vi em sala de aula homossexuais, mesmo depois dessas explicações, homossexuais se mostrarem profundamente ofendidos, né, pela apresentação de aulas, inclusive em aulas, porque você pode pensar, não, foi a forma que você apresentou a aula. Não, eu estou falando inclusive de aulas que não foi eu que ministrei, tá? Então, assim, eu já vi, eu entendo isso, eu entendo realmente o incômodo que dá. Então, eu queria, na verdade, era ouvir homossexuais, né? Porque eu acho que essa é uma discussão que a gente precisa ter na psicanálise, tá? Um debate com todo respeito e respeitando e se colocando no lugar do outro. Pessoal, muito obrigado por ter assistido até agora, tá? Muito obrigado pela aula de hoje. Muito obrigado por sua participação. Deixa o teu like, comenta aí abaixo para o YouTube entender que esse vídeo é importante para propagar para outras pessoas. E eu espero você na próxima aula. Lembrando que o link para a área de membros está aqui abaixo, tá? Forte abraço.